One Story 31. Os Reis Unidos, Caleb e o Descanso. Josué, capítulos 10 a 24. A conquista de Canaã. O avanço contínuo do reino de Deus prossegue. É a terra que Deus preparou, a terra para a qual Deus ordenou que seu povo fosse. É a terra de Deus. E é a guerra de Deus. O povo de Deus deve obedecer plenamente à sua palavra e passar pelas provas que ele dá. Satanás tenta para nos fazer cair, mas as provas que vêm de Deus sempre trazem consigo uma saída, desde que nos apeguemos firmemente à palavra de Deus. Devemos fixar os olhos em Deus e lutar do modo dele. Porque foi Deus quem lutou por Israel. Gibeão era uma cidade grande, e seu povo era forte. Mesmo assim, fizeram um tratado de paz com Israel. Quando os 5 reis amorreus se uniram e marcharam contra Gibeão, o povo de Gibeão enviou uma mensagem a Josué pedindo ajuda. Então Josué subiu com todos os seus homens de guerra e seus valentes. E Deus lhe disse: Não tenha medo deles. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Na batalha que se seguiu, o Senhor derrotou os exércitos unidos diante de Israel. Deus enviou grandes pedras de granizo do céu, e mais morreram pelo granizo do que pela espada. E quando Josué orou, Deus ouviu. Ele fez o sol e a lua pararem, para que Israel pudesse derrotar o inimigo e não deixasse escapar nenhum deles. Os 5 reis foram capturados, seus pescoços foram pisados, foram mortos, pendurados em árvores e depois lançados na caverna onde tinham se escondido, selada com grandes pedras. Isso era um prenúncio da promessa de Gênesis 3:15, de que, embora a descendência da mulher sofresse no calcanhar, ela pisaria a cabeça da serpente. Então Josué continuou avançando, atacando e destruindo o Maquedá, Libna, Laquis e Jezer, Eglam, Hebron e Debir. Não deixaram sobreviventes. Todo ser vivente foi totalmente destruído, exatamente como o Senhor havia ordenado. Josué feriu todo o território desde Cades-Barnea até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeão. Porque o Senhor lutou por Israel, Josué conseguiu conquistar todos esses reis e suas terras de uma só vez. Essa verdade precisa estar gravada no nosso coração. Devemos tratar a palavra de Deus como a nossa própria vida. Devemos obedecer com base nessa palavra. Devemos evitar o pecado com base nessa palavra. Devemos orar e nos comunicar com Deus com base nessa palavra. Para transformar a terra de Canaã no reino de Deus, há um 5º requisito. Devemos avançar pela fé, com base na palavra de Deus. Porque não é apenas que Deus entrega o inimigo, é o próprio Deus quem luta a sua guerra. Contudo, o testemunho de Israel ao longo das Escrituras revela depravação total. Eles não se apegaram à palavra de Deus. Não obedeceram. Pecaram continuamente e abandonaram a Deus. E é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Se os israelitas realmente tivessem guardado tudo o que foi ordenado como descrito acima, o amor e a graça de Deus pareceriam menores. Mas, porque foram totalmente rebeldes, o amor e a graça de Deus brilham ainda mais. A necessidade de Jesus Cristo se torna ainda maior. A Bíblia revela continuamente aquilo que é impossível. E essa história agora continuará, do livro de Juízes até a queda de Israel. Quebrem os cascos dos cavalos e queimem as carruagens. Se na batalha anterior os reis unidos centraram-se nos amorreus, desta vez tribos e reis de toda Canaã se reuniram com exércitos colossais, cavalos e carros de guerra. Isso é realidade. Sob a perspectiva humana, não havia chance de vitória. Essas nações se fortaleceram por anos de guerra, enquanto os israelitas haviam acabado de sair de séculos de escravidão e 40 anos no deserto. Embora tivessem enfrentado batalhas antes, foram todas conduzidas por Deus, não por estratégia humana. Esse medo da realidade lembra os descendentes de Anão, que aterrorizavam os 10 espias, e Golias, que desafiou Israel por dias. Mas devemos repetir: esta é a guerra de Deus. Deus já havia declarado: quando saírem para lutar e virem cavalos, carros e um povo numeroso, não tenham medo, porque o Senhor, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Portanto,
A chave da batalha não é a força do inimigo, mas se Deus está com o povo. Mesmo que o inimigo seja numeroso, se Deus estiver com eles, haverá vitória. Mesmo que sejam poucos, sem Deus, serão derrotados. Já vimos essa verdade em Ai. E o critério para saber se Deus está com eles é o relacionamento. Quando obedecem à palavra, evitam o pecado e comunicam-se continuamente com Deus, testemunham a vitória na guerra que Deus trava. Mas, como o ser humano não faz isso perfeitamente, necessita de ajuda, um Salvador. Enquanto os exércitos de Canaã se preparavam, Deus disse: Não tenham medo deles, pois amanhã a esta hora os entregarei mortos em suas mãos. Vocês quebrarão os cascos dos cavalos e queimarão as carruagens com fogo. E assim como Deus disse, Josué e Israel derrotaram o inimigo até não restaram sequer. Tudo foi destruído. Mas este detalhe é crucial. Deus ordenou que após a vitória, quebrassem os cascos dos cavalos e queimassem os carros. Esse ato de obediência dependia de fé absoluta nele. Eles manteriam os cavalos e carros, a arma mais poderosa da época, para futuras batalhas, ou dependeriam exclusivamente de Deus. Esse foi o teste de fé. Obediência movida pela fé, assim como demonstrou Davi. Não foi uma ordem fácil, mas Josué obedeceu como o Senhor tinha ordenado. A Escritura afirma que, como Moisés ordenou a Josué, Josué cumpriu tudo, não deixou nada por fazer. Isso revela como é o reino de Deus. Moisés e Josué não eram reis. Eram guias conectando Deus ao povo, para que vivessem segundo sua vontade. Sobra apenas Gaza, Gate e Asdod. Embora pareça que Israel cruzou o Jordão e conquistou rapidamente, a guerra durou muito tempo. Eventualmente, Canaã foi subjugada e a guerra terminou. Em seguida, são listados os reis derrotados. Mas entenda claramente, mesmo parecendo vitória total, Canaã não foi completamente conquistada. Ainda restavam cananeus. A Bíblia diz, somente em Gaza, em Gate e em Asdod ainda havia habitantes. Esses lugares, embora pequenos, se tornariam armadilhas. Gaza foi onde Sansão perdeu os olhos. Gate era a cidade de Golias. Asdod foi onde a arca foi levada. Essa não conquista não é apenas limitação de Josué. É limitação de Israel, da lei e da humanidade pecadora. Nem mesmo alguém tão fiel quanto Josué conseguiu se manter diante de Deus sem ajuda, sem o verdadeiro Salvador. Distribuição da terra como herança a Israel. Agora, Josué envelheceu e ainda havia muita terra por conquistar. Ele começou a distribuir a terra a leste do Jordão, as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, demarcando fronteiras. Somente a tribo de Levi não recebeu herança, pois o Senhor era a herança deles. Depois, Josué dividiu o restante entre as 9 tribos e meia restantes. Ainda havia muita terra para conquistar. Israel continuaria guerras, mas não expulsaria ou destruiria os cananeus por completo. Eles não obedeceriam ao mandamento de Deus. Deixariam os povos para sua própria conveniência. E essa desobediência se tornaria sua armadilha. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Naquele tempo, Calebe, da tribo de Judá, veio até Josué e lhe lembrou que havia sido um dos 12 espias aos 40 anos de idade. Ele havia dado um relatório fiel, e Moisés lhe prometeu: certamente a terra em que puseste os pés será a herança tua e dos teus filhos para sempre, pois você seguiu totalmente o Senhor, meu Deus. Agora, já haviam-se passado 45 anos, e Calebe tinha 85 anos. Ainda assim, ele disse: agora, pois, dá-me esta região montanhosa da qual o Senhor falou naquele dia. Você mesmo ouviu naquele tempo que os anaquins estavam lá, com grandes cidades fortificadas. Talvez o Senhor esteja comigo, e eu os expulsarei, como o Senhor prometeu. Calebe declarou: se o Senhor estiver comigo, e de fato, o Senhor estava com ele. E como resultado, Calebe conquistou aquela região montanhosa, assim como havia dito. Naquele momento em que a terra restante estava sendo dividida, e todos queriam uma terra fácil de conquistar e boa para morar, Calebe escolheu a terra mais difícil,
a região montanhosa, terra que ninguém mais queria. Com isso, ele se apresentou como um homem de fé. Caleb, da tribo de Judá, está aqui como uma prévia de Jesus Cristo. Aos 85 anos, Caleb já estava muito além da idade de guerra. Atacar aquela região montanhosa seria praticamente impossível. Da mesma forma, Jesus Cristo veio ao lugar mais baixo, mais humilde, em carne humana fraca, e obedecendo plenamente à vontade de Deus, ele morreu na cruz. Ele venceu o impossível, pelo poder de Deus. A conquista de Canaã foi uma batalha na qual o povo mais fraco de Deus teve que se agarrar ao Deus mais forte. E mais uma vez, devemos tomar cuidado. Já vimos que não se trata de vamos imitar a fé de Abraão, ou vamos imitar a obediência de Isaac. Da mesma forma, não devemos dizer, vamos imitar a obediência de Josué, ou vamos imitar a fé de Caleb. O que os permitiu permanecer como povo de Deus não foi a força deles, mas a graça de Deus e o fato de que Deus estava com eles. Nunca devemos perder isso de vista. Portanto, também devemos nos concentrar, não na força deles, mas no Deus que lhes deu graça e poder. Devemos nos concentrar no que Deus está nos dizendo por meio da sua palavra. Mesmo com Deus com eles, não os expulsaram. Josué e o exército de Israel haviam conquistado grandes vitórias contra os cananeus. Mas para realmente habitar na terra, eles precisavam obedecer ao mandamento de Deus. Nas cidades dessas nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, vocês não deixarão com vida nada que respire. Destruam completamente, como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que eles não ensinem vocês a praticar todas as abominações que fizeram para os seus deuses, levando vocês a pecar contra o Senhor, o seu Deus. Isso foi o início da segunda fase da guerra. Primeiro, a tribo de Judá avançou. Enquanto Caleb conquistava a região montanhosa, a Escritura registra. Mas os jebuseus, habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá, não conseguiram expulsar. Assim, os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até hoje. Depois, a tribo de Efraim avançou, e a Escritura diz: eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim, os cananeus habitam no meio de Efraim até hoje, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Então veio a meia tribo de Manassés. Os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, e os cananeus continuaram a habitar naquela terra. Judá, que havia liderado a segunda campanha, e os filhos de José, Efraim e metade de Manassés, não expulsaram os cananeus. Em alguns casos, não conseguiram, por fraqueza, mas em outros, simplesmente não o fizeram, por não obedecerem totalmente ao mandamento de Deus. Os filhos de José vieram a Josué e reclamaram que a herança deles era pequena demais. Mas Josué respondeu: desmatem vocês mesmos a terra. Eles protestaram de novo, dizendo: a região montanhosa não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na planície têm carros de ferro. Mas Josué respondeu: ainda que os cananeus tenham carros de ferro e sejam fortes, vocês os expulsarão. Não era a força dos filhos de José que importava. Era a força do Deus que os sustentava. Mas sem a fé de Caleb, eles não conseguiam ver esse Deus. Até quando vocês vão esperar? Nesse ponto, 2,5 tribos já haviam recebido suas terras do lado leste do Jordão. Outras 2,5 tribos haviam recebido sua herança pela segunda campanha. 5 tribos ao todo já tinham suas terras. Agora era a vez das 7 tribos restantes. Josué disse: até quando vocês vão esperar para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Então a terra foi distribuída. A tribo de Benjamim, a Simeão, a Zebulun, a Issacar, a Aser, a Naphtali e a Adão. E com isso, a divisão da terra foi concluída. Até a morte do sumo sacerdote, ele deverá permanecer naquela cidade. Deus voltou a falar com Josué sobre as cidades de refúgio, assim como havia falado anteriormente com Moisés e como Moisés havia instruído o povo de Israel. Aqueles que cometem assassinato intencionalmente devem ser mortos, mas Deus preparou um caminho de escape para aqueles que matam sem intenção.
Essa pessoa deveria fugir para a cidade de refúgio mais próxima, e após a morte do sumo sacerdote, poderia voltar para sua própria cidade. Isso aponta para Jesus Cristo, que veio como nosso sumo sacerdote e como o próprio caminho, para nos trazer liberdade. O Senhor deu descanso em todas as fronteiras. Agora a conquista de Canaã estava se encerrando. Josué designou cidades e pastagens para os levitas, e então despediu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que haviam recebido sua herança a leste do Jordão. Antes de mandá-los embora, Josué os lembrou: tenham muito cuidado em obedecer ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Embora tenha surgido um mal-entendido sobre o altar que as tribos do leste construíram ao voltarem para casa, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, foi enviado como mediador. Ficou esclarecido que o altar não era para sacrifícios a deuses estrangeiros, mas como testemunho para as futuras gerações de que tanto os do leste quanto os do oeste pertenciam a uma só nação servindo ao único Deus verdadeiro. Neste ponto, já se aproximando das palavras finais de Josué, a Escritura registra que o Senhor deu descanso ao povo em todas as suas fronteiras. Mas precisamos entender: esse foi apenas um descanso temporário, um vislumbre do descanso maior, definitivo, que Deus deseja dar. Tenham muito cuidado em obedecer a tudo o que está escrito no livro da lei. Não se desviem. Assim como Deus havia operado através de Moisés, agora ele operou por meio de Josué, e a missão estava quase completa. Josué reuniu todo o Israel e mais uma vez os lembrou de que foi Deus quem lutou por eles, e que ele cumpriria tudo o que prometeu sobre a terra. Então Josué disse: sejam muito firmes para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é a própria vida. Esse é o caminho para permanecer com Deus. Josué os alertou para não se afastarem do Senhor, nem se misturarem com as nações. Se fizessem isso, Deus os julgaria e os retiraria da terra que havia dado. Assim como Deus os abençoou, certamente também os disciplinaria. A única maneira de evitar esse juízo é conhecer e viver a vontade de Deus revelada em sua palavra. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué então relembra o cuidado e a fidelidade de Deus desde os dias de Abraão, passando por Moisés, o Mar Vermelho, os anos no deserto e as batalhas em Canaã. Depois ele faz um apelo ao povo para que tomem uma decisão. A quem vocês vão servir a partir de agora? Josué declara com ousadia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué os desafia mais uma vez, advertindo: se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês, os castigará e os destruirá, depois de ter-lhes feito bem. O povo responde novamente: serviremos ao Senhor. Josué diz: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Ele então fez uma aliança com o povo, estabeleceu estatutos e decretos, e registrou tudo no livro da lei de Deus. Levantou uma grande pedra como testemunha do compromisso do povo. Depois disso, Josué, tendo cumprido sua missão, morreu. Mas o livro de Josué termina com esta frase marcante: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. O significado dessa frase vai se tornar evidente no próximo livro, Juízes. Agora a Bíblia se volta para a história das quedas e recaídas de Israel na terra de Canaã, uma terra pela qual esperaram e sonharam por tanto tempo. Mas ao invés de viverem em íntima comunhão com Deus na terra da promessa, veremos um ciclo de pecado, disciplina e obediência parcial. Exatamente como Deus havia dito: bênção por bênção, castigo por castigo. Nosso coração vai doer, como doeu o deles. E ainda assim, a Bíblia é a história do zelo e da fidelidade imutáveis de Deus para sustentar seu povo. Essa história
A história do amor de Deus, de sua fidelidade incansável, continua.